Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Rodar da Bola. Vamos falar desse jogaço de Noruega 2, Costa do Marfim 1. Um jogo muito bom, válido pela Copa do Mundo. E, cara, destaque para esse timaço da Costa do Marfim, que eu já vinha falando há um tempo aqui no canal, onde é um time muito duro, muito firme, com talentos individuais absurdos, né? Então, a gente vai passar um pouquinho pelo jogo e depois eu vou falar um pouquinho, porque é o adversário da seleção brasileira, a Noruega, e vai ser um jogo muito duro para o Brasil e onde ele tem que errar o mínimo possível, que é uma coisa que nesse momento a seleção está errando muito. Então vamos lá para análise rápida, tá? Um giro rápido aqui pelo que aconteceu no jogo da Noruega e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o confronto da seleção brasileira para ver onde o Brasil não pode errar e quais são as dificuldades que a Noruega tem, onde o Brasil, se explorar isso de maneira certa, tem tudo para ganhar e ganhar bem, ganhar tranquilo, tá? Mas vamos lá. O jogo começou muito bom para a Noruega. Noruega tentando o jogo dela, jogo de equilíbrio, buscando passes onde eles estavam com muito mais posse de bola do que a Costa do Marfim. E a Costa do Marfim começou a impor o seu jogo de velocidade, usando o Ian Diamonde de um lado, fazendo jogadas rápidas e lançamento, buscando pegar a Noruega desprevenida. Até porque a Noruega não tem um meio de campo para trás muito bom. O meio de campo para frente são excelentes, mas para trás não muito bom. E nisso que a Costa do Marfim estava amassando a Noruega, né? O Nusa, cara, que é um jogador diferente do time, ele vem e acha esse golaço, cara. Ele samba na frente da zaga e manda na caixa do Fofana. Não posso mostrar muito aqui por conta de direitos, né? Vocês já sabem. Mas foi um golaço do Nusa. E é um jogador que vai cair bem onde o Danilo joga, né? E é uma preocupação muito grande, porque o Danilo, ele melhorou muito a parte de laterais ali da seleção brasileira, está fazendo um papel muito bom. Porém, ele está cometendo muitos erros técnicos e não tem a velocidade que esse garoto tem. O Nusa é um jogador que desequilibra. Ele vai sempre buscar espaço para finalização ou basicamente achar uma boa posição para passar para o Haaland e finalizar. E o Haaland finalizando é muito difícil. Então, aqui pra gente aqui, fica uma tensão muito grande, mas foi um belo de um gol. Um belo de um gol, foi o jogo dos golaços dessa vez. E aí, no segundo tempo, aos 73 minutos, o Amad Diallo faz uma triangulação, onde ele recebe essa bola, deixa o zagueiro da Noruega desnorteado, bate no chão, aquela batidinha no chão, igual o Di Maria fez na final da Copa do Mundo, aquela batidinha que você bate e mata o goleiro porque ela passa sempre por cima do braço ou encobre o goleiro nessa batidinha no chão. Quase uma, não chega a ser uma cavadinha, mas é uma batida mesmo no chão. E, cara, Diallo é um jogadoraço. Um jogadoraço. E se eu pudesse falar, a seleção da Costa do Marfim é muito boa, mas esse menino que joga no Manchester United é muito bom jogador. Tinha rumor de transferência, será que ele vai vender, vai contratar o Crabtree Jr. no lugar dele? Mas se eu fosse o Manchester, eu não abriria a mão, porque é muito bom jogador. Muito bom jogador. E aí, continuando, jogo pegado, a Costa do Marfim buscando a virada de jogo, metendo pressão na Noruega, a Noruega começa a trabalhar, e aqui nesse momento, se eu conseguir voltar só um pouquinho para vocês verem, aqui está o erro. Nesse momento, o Oscar Bob, que é cria do Manchester City, né, hoje joga no Fulham, mas trabalha muito com o Guardiola, nessa posição mesmo. E ele vem com a esquerdinha, que ele joga na ponta direita, só que ele é canhoto. Então ele vem para cá, onde o lateral, acredito eu aqui, ou é o Diamondé que está marcando ele, marca aqui, só que vai observando que quanto mais ele vem levando para cá, porque acham que vai passar para esse jogador que estava correndo, a zaga da Costa do Marfim abre um buraco, porque a preocupação desse zagueiro é ficar no Haaland. Então nisso, na preocupação deles com o Haaland, abre esse buraco no meio, onde o Oscar Bob leva para o meio, no meio desse buraco que foi criado, ele acha um lançamento perfeito no meio da marcação e só rolou pro Haaland mandar pro fundo do gol. E nisso, o que acontece? O Haaland, ele decide mais uma vez, mas só empurrou a bola. Cara, foi um jogaço do Haaland, onde ele ajudou muito na parte defensiva, ele ajudou muito no ataque. E é um cara que mesmo um jogo que ele não marca, pô, Alex, mas quando você não marca, ele tem 5 gols em 3 partidas. Tem mais gols do que partida. E isso aí é a característica da carreira dele. O Haaland, ele é um jogador muito importante em campo, né? Até o Guardiola já falou muito sobre isso, porque sempre vai ter dois, três marcando ele. E o bom é que sobra espaço para outros talentos brilharem também. Assim como o Musa fez um golaço de um lado e a jogada partiu do outro, o Oscar Bob. É, é o que acontecia muito. Eu poderia até trazer aqui o Santos da época do Ganso. Eu falava muito assim na época. Pô, o Neymar é um jogador geracional, um jogador fora da curva. O Ganso, eu acho ele um bom jogador, mas não chega a ser um cracaço. Mas ele é diferente. Cara, mas você ia pegar o Santos, era
time inteiro em cima do Neymar, você tem espaço para jogar. O meio de campo que não tem uma marcação colada em cima, ele consegue pensar, ele consegue passar. Agora, quando você é o protagonista, você sempre vai ter muita marcação em cima de você. E assim acontece com esses grandes jogadores, Mbappé, Haaland, Neymar, Messi, Cristiano, sempre tem cara colado neles. Porque sabe que se der espaço para esses caras decidem um jogo. Então, com isso, tendo esse jogador no time, ele faz com que ache espaço para outros jogadores. Então, é uma atenção muito grande para a seleção brasileira, porque aqui já está definido, é Brasil e Noruega. E a minha percepção é que o Brasil tem tudo para vencer. Tudo para vencer. É mais time, é um time pentacampeão, é uma seleção, perdão, falei time, né, mas a seleção. Uma seleção onde tem muitos talentos individuais, você tem Hendrick, você tem Vini Júnior que está se equilibrando, o Paquetá, se a lesão dele não for confirmada mesmo, tem um Paquetá também. Então você tem grandes nomes do futebol que são brasileiros. Você tem a dupla de zaga, que é final de Champions League. Você tem um goleiro, que é o Alisson, que eu não acho ele tão confiável em momentos importantes, mas o Alisson é um grande goleiro. E é o melhor que a gente tem na seleção brasileira. Então, se você para pensar, o Brasil tem tudo para vencer. Onde o Brasil pode pecar e acabar sendo eliminado? Se, porventura, o Brasil cometeu os erros que cometeu. Casemiro tá muito lento no meio. E ele vai jogar na função que joga o Odegaard, que joga Berg. Tá entendendo? Ah, mas quem que é Berg na fila? Pô, o cara tá jogando muito bem a Copa do Mundo. Você pega ali também, além deles, você tem o Haaland no ataque, o Nusa que vai cair para cima do Danilo, certo? E o Danilo, ele tá muito lento, cara, e errando passe. Se errar passe pra Noruega correr com a zaga do Brasil desarrumada, é abraço, cara. Entendeu? Se Haaland pegar na velocidade, Nusa na velocidade, é abraço. Porque é um time que é coletivo demais. É um time que eles querem vencer, eles têm essa aura de vencer. Então, um show no estádio. Entendeu? Hoje mesmo eles fizeram lá aquele deles, né? E é lindo de ver. O narrador até brincou. Espero que seja o último da Copa, né? Porque se eles tiverem que fazer mais uma coisa, senão o Brasil está eliminado. E a gente não quer que isso aconteça, né? Tá caminhando aí, o caminho do Brasil, passando a Noruega, muito possivelmente vai pegar a Inglaterra, tá? E muito possivelmente lá embaixo, só se acontecer uma zebra mesmo, não pega a Argentina. Então o caminho do Brasil, eu acho que não tá tão difícil como do outro lado. Do outro lado você tem muita seleção cascuda, e nessa daqui, basicamente, se passar a Noruega, entendeu? Você tem muita chance de pegar a Inglaterra aqui, entendeu? Ou Inglaterra ou Equador. Porque eu acho que Equador também não vai ser tão fácil ali não pra Inglaterra, tá? Se passar, né? Mas é isso daí, cara. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Que eu vou fazer bastante análise aqui da Copa do Mundo. Se você não deu like, deixa. E comenta embaixo. Você acha que o Brasil ganha ou perde da Noruega e qual placar seria? Eu acredito que o Brasil vai vencer de 3-2, 3-1, tá? Mas deixa a sua opinião aqui embaixo. Não acho que vai ser um jogo fácil, tá? Mas deixa a sua opinião. Comenta, siga o canal aí, tá? Um abraço. Valeu.